Queria convidar os irmãos a abrir comigo a sua Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Hoje é noite de ceia, noite de nos alegrarmos juntamente com os irmãos e na presença do Pai, na certeza de que Deus está conosco aqui neste lugar nessa noite. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, nós vamos ler os 3 primeiros versículos apenas. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Os irmãos podem sentar com liberdade. Nós estamos na casa do Senhor, a casa do Senhor é a nossa casa. Porque o Senhor é o nosso Pai. Amados irmãos, no ano de 1992, aconteceu as Olimpíadas de Barcelona. E um fato interessante, eu gostaria de ressaltar, sobre um atleta por nome Derek Hammond, que ficou muito conhecido na história, porque fez um feito, não por ser o medalhista de ouro, mas porque foi um homem que ele era favorito a ganhar a medalha de ouro, um corredor, que era favorito a ganhar uma das medalhas de ouro, mas que estava passando por um momento difícil na condição física dele. E no condicionamento físico dele ruim, em uma corrida onde ele teria talvez a oportunidade de ganhar a medalha de ouro, em 400 metros rasos, e ele, nessa corrida então, ele rompe um dos tendões, um tendão no seu tornozelo esquerdo, e no rompimento desse tornozelo, então, ele cai, e no momento que ele cai, então, parece que a corrida acabou para ele. Parece que ali é o fim da corrida para ele, a possibilidade de ganhar medalha agora já não existia mais. Mas o que torna surpreendente é o fato de, mesmo ele sabendo que não podia mais alcançar os demais corredores, ele se levanta. Ele começa então a se esforçar para continuar o percurso, mesmo sabendo que não poderia ganhar. Mas ele queria chegar até o final. E nesse esforço, então, as pessoas então começam a se levantar e observar aquela cena. E, de repente, quando ele começa quase a cair, indo muito devagar, o seu pai, que estava presente, ele pula um dos alambrados, uma das cercas, e vai até ele. Os seguranças tentam o impedir, mas ele, então, o abraça, o sustenta nos seus ombros e começa a caminhar junto com ele, e ele cruza a linha de chegada. E quando ele cruza a linha de chegada, talvez ele tenha sido mais aplaudido do que o primeiro, porque mesmo na dificuldade, nas limitações físicas dele no momento, ele não parou. Ele persistiu até o final. Mesmo na dificuldade toda que ele tinha, ele quis concluir a sua carreira. O que nós precisamos entender é que todos nós que ingressamos na fé cristã, nós também temos uma trajetória a ser cumprida, uma carreira a ser cumprida. O apóstolo Paulo, ele compara-nos também a corredores que correm em um estádio em busca de uma medalha.
E ele diz que os corredores eles correm no estádio atrás de uma medalha corruptível, porém nós corremos por causa de uma coroa incorruptível. E como qualquer corredor, nós também enfrentamos uma dura realidade das nossas limitações interiores e às vezes dos obstáculos exteriores, de coisas que nos limitam dentro de nós e de coisas fora de nós, que às vezes são obstáculos para que a gente possa parar. Coisas que às vezes tentam impedir que a gente prossiga na caminhada de fé cristã. E às vezes as pressões são muitas e às vezes chegamos em determinados pontos da nossa vida, pontos cruciais, de intensa dificuldade, e às vezes nos deparamos com uma situação semelhante a desse corredor, caído, e de repente a gente olha e parece que não tem perspectiva de que nós vamos avançar, de que nós vamos vencer. Mas em situações como essa, onde nos colocamos em intensa dificuldade, o que é que nós fazemos? Qual que é a reação que nós temos? Porque às vezes nós nos colocamos como conselheiro de muitas pessoas com relação à fé. Pessoas que às vezes estão em dificuldade na fé. E nós somos muito bons para dar conselhos. Para que as pessoas sejam encorajadas, para que as pessoas se levantem, para que as pessoas avancem, para que elas prossigam. Mas quando a situação é conosco, quando a gente se encontra num ponto da história, da trajetória da nossa carreira, que parece que não existe perspectiva para caminhar, qual é a nossa reação? Daí a gente precisa entender que a realidade da trajetória de vida cristã é uma realidade dura, que traz sofrimentos e transtornos. Uma realidade que quando de fato nós temos a percepção dela, nós sofremos e sentimos dor. Porque a percepção da realidade, ela faz isso conosco, ela nos leva ao sofrimento. Quando a gente percebe a nossa própria realidade, a gente sofre com ela. No nosso tempo, uma das coisas que nós temos visto são muitas mensagens positivistas e que às vezes tentam, de alguma forma, gerar subterfúgios para que as pessoas não enfrentem a realidade, mas para que elas fujam dela. Ou que, pelo menos, elas estejam anestesiadas quanto ao momento em que elas estão atravessando. Mensagens que, às vezes, não encorajam as pessoas a enfrentar a realidade, mas fugir da realidade. Porque, em muitas situações, é mais fácil fugir do que enfrentar. Porque, com certeza, enfrentar nos leva a perceber a nossa situação e nos leva a sofrimento. E às vezes as nossas limitações nos põem num ponto onde nós precisamos entender que sozinhos ou buscando dentro de nós, no nosso ser, às vezes como as mensagens coaches que têm sido pregadas, não, dentro de você encontra força, você é autossuficiente, você pode, você avança. Em determinadas situações a gente vê que isso não é possível. Não conseguimos sozinhos. Como aquele corredor que estava caído no chão, ele tenta andar, mas ele conta com a ajuda de alguém. O seu pai, ele pula ali para dentro e ele apoia ele e anda com ele na caminhada. Ele dá um suporte para ele para que ele possa caminhar. Precisamos entender que muitas situações talvez vão ser nos apresentadas para que nós fujamos da nossa própria realidade. Porque a realidade, sim, a sua percepção gera sofrimento. Por que a gente sofre com dor? Porque o nosso cérebro percebe que algo no nosso corpo está doendo. E quando a gente vai no médico e vai fazer uma cirurgia, por exemplo, o que eles fazem conosco? Eles nos sedam. Eles tiram a nossa percepção da realidade de dor, para que a gente não sofra. E às vezes o mundo tem apresentado uma série de subterfúgios para que a gente não enfrente a nossa realidade, o sofrimento, a carreira que nos é proposta e nos dê saídas alternativas. Muitas vezes nos pecados compulsivos, que são os vícios, às vezes em inúmeras distrações, às vezes se apresentam subterfúgios até mesmo na religião, na religiosidade.
um meio pelo qual se mostra um meio para fugir de uma dura realidade. Mas nós vamos observar que a palavra do Senhor, ela não age dessa forma. O Evangelho de Cristo Jesus, ele não nos ensina a fugir da realidade, mas ele nos dá novas perspectivas a respeito da realidade. Ele nos mostra que, na verdade, nós sofremos sim, nós temos sim uma dura realidade, mas nós podemos encarar de frente essa realidade e sermos felizes diante da dura realidade e às vezes termos paz em meio aos conflitos. É Epicuro que desenvolve o conceito de aponia e ataraxia. Aponia dá a ideia de que alguém só pode ficar alegre na ausência da dor. Ataraxia, alguém só pode ter paz na ausência dos conflitos. E isso gera felicidade. Aponia e ataraxia, eu não tenho conflitos e eu não tenho dor. Então isso não gera sofrimento. Me sinto alegre e fico feliz. Mas a palavra do Senhor, ela nos leva à realidade de que aqui nós enfrentamos conflitos, mas apesar dos conflitos, Ele nos concede paz. Apesar da dor, Ele nos concede alegria. Ou seja, nós somos alegres e temos paz, não na ausência dos conflitos e da dor, mas apesar dos conflitos e das dores. Porque a palavra do Senhor nos propõe que, nos momentos de limitação que nós temos, nos momentos onde na trajetória de vida cristã parece que não tem perspectiva para nós, o Senhor apresenta-se como um pai que na trajetória da nossa corrida, Ele salta também o alambrado e Ele vem nos abraçar. E quando não temos força para caminhar, Ele nos coloca nos ombros e nos leva até a linha de chegada. Nós não estamos sozinhos na nossa trajetória de corrida. Então Jesus, ele não prometeu em nenhum momento em que nós não viveríamos conflitos enquanto nós estivéssemos aqui. João capítulo de número 14, João capítulo de número 16, versículo de número 33 e 34. Eu tenho vos dito isso, para que em mim vocês tenham paz. No mundo serão afligidos, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não prometeu, no mundo vocês não teriam aflições. Jesus prometeu, tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Entendam que a vitória não está nas nossas ações ou na nossa força, não está no nosso entendimento, não está na nossa sabedoria. A força que nós temos está naquele que nos fez todas as promessas sobre a nossa vida. Nós não nos apoiamos no nosso próprio entendimento, mas nós nos apoiamos no Senhor. Provérbios 3:5 diz: não vos apoiem no seu próprio entendimento, mas confia no Senhor de todo o seu coração. Porque de fato, quanto a nossa confiança está na nossa força, na força do nosso braço, nas nossas estratégias para vencer, quando está talvez em alguém que pode nos ajudar, talvez nós vamos falhar na caminhada, vamos ficar caídos e não vamos ter forças para levantar. Mas quando de fato nós entendemos que a nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor, a palavra do Senhor nos diz que até os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Eles andam e não se cansam, eles correm e não se fadigam, porque confia e espera no Senhor. Observa que a carta que foi escrita aos Hebreus, ela é escrita em um momento de profundo sofrimento daquele povo. Em um momento tenso da história do povo judeu que havia sido convertido, que se converteram ao cristianismo. Pessoas que haviam abandonado as práticas religiosas e as tradições do judaísmo, estavam seguindo Jesus, mas os anos iam se passando e as perseguições e as pressões externas tornavam-se cada vez mais intensas. Acredita-se que essa carta ela tenha sido escrita por volta dos anos 60, depois de Cristo, pouco antes da invasão dos romanos e de tomar Jerusalém nos anos 70, por meados de um intenso sofrimento. A gente não sabe ao certo quem foi que escreveu essa carta. Alguns atribuem a Paulo por ter uma teologia muito parecida, por às vezes um meio escriturístico muito parecido. Outros falam que a possibilidade de ter sido Barnabé,
ou quem sabe Apolo, alguém que andou com Paulo. Não se sabe quem escreveu, mas nós sabemos que os destinatários passavam por intensa aflição. E o teor da carta é: fiquem firmes, permaneçam, não voltem atrás. Não se desanimem na caminhada, continuem. Apesar das perseguições, apesar da dura realidade, apesar da intensa pressão, às vezes a pressão de Roma em perseguir os cristãos, a pressão dos religiosos daquele tempo em pregar uma série de doutrinas erradas, uma série de heresias, enfrentavam as ideias que iam surgindo com relação ao gnosticismo, ao legalismo, a pressão para que eles pudessem voltar às antigas práticas do judaísmo, a pressão de pessoas que acreditavam na adoração aos anjos, a pressão contra a própria vida. Mas o que é que o autor aos Hebreus apresenta? Apresenta uma nova perspectiva a respeito da realidade, não uma fuga da realidade. Vocês não devem fugir, vocês devem ser corajosos, enfrentar, com base em quê? Com base em que a nossa perspectiva, a nossa esperança é Cristo Jesus. E aí ele começa então a apresentar desde o capítulo de número 1 quem é Jesus. Ele diz que Jesus é o ser supremo, ele é superior primeiro aos anjos, porque se naquele tempo muitos às vezes já estavam adorando os anjos e tendo anjos como seres celestiais que eram como deuses, ele vem apresentar então aquele que está acima dos anjos e que merece, que é digno de toda adoração. Pasmem, mas nos anos 90, início também do milênio, do nosso milênio, nós vimos muito essa ideia de que o anjo parecia ter mais proeminência do que o próprio Jesus. Às vezes a gente estava na igreja e falavam assim: o Espírito Santo está aqui, Jesus está aqui. E tudo bem. Mas quando falavam o anjo desceu aqui, a igreja virava um alvoroço. Porque parecia que o anjo era mais relevante do que o próprio Deus. Mas o autor está dizendo, ele é superior ao anjo. Ele é o Filho. Ele é superior à antiga aliança. Ele mostra a superioridade da nova aliança em detrimento à antiga aliança. Ele começa dizendo, olha, antigamente nós ouvimos falar muitas vezes, de muitas maneiras, através dos profetas, mas nestes últimos dias, o Senhor falou conosco através do Filho. Há uma proeminência maior, uma relevância maior. No capítulo número 3, ele mostra que ele é superior a Moisés. Ele vem mostrando que ele é mediador de uma nova e superior aliança, cujo ele é superior ao tabernáculo, porque se no Antigo Testamento precisavam conduzir o tabernáculo para que a presença de Deus se manifestasse no lugar onde se montava o tabernáculo, ele tabernaculou entre os homens, ou seja, ele era o próprio Deus entre os homens, se manifestando entre os homens. No capítulo número 7, ele é apresentado como aquele que detém o sacerdócio superior ao sacerdócio judaico, porque o seu sacerdócio não era com base na lei, mas ao sacerdócio de Melquisedeque. Melquisedeque é o sacerdote que não se sabe de onde veio e nem para onde foi. É como aquele que não tem início e não tem fim. É um sacerdócio eterno, que nunca foi criado e nunca vai deixar de existir. Porque nós servimos ao Deus que ele é eterno. Jesus é apresentado como um ser que não tem início e não tem fim. Porque a linha do tempo que nós vivemos tem início e terá fim. Mas antes que a linha do tempo que nós vivemos fosse criada, ele já existia. João capítulo de número 1, no princípio ele era o âmago. No princípio ele era o Logos eterno. No princípio ele era o Verbo. Ou seja, no princípio ele era o teor da mensagem, ele era o centro da mensagem. No princípio ele era, ou seja, ele já existia. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se faria.
ou seja, ele já existia. Apocalipse vai dizer que ele é a primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto. Ele é o princípio e o fim. Ou seja, ele é o autor, ele é o consumador, ele é superior. Então ele vem sendo apresentado como aquele que é superior a tudo. No capítulo número 10, ele mostra a mediação de uma aliança superior e alguém que cria um caminho superior, ele é o caminho superior. Porque no Antigo Testamento faziam-se muitos sacrifícios, mas ele fez um sacrifício só, que foi aceito diante do Senhor. Pelo que, através do novo e vivo caminho, nós temos acesso ao Pai. Aí ele entra no capítulo número 11, apresentando testemunho de uma série de homens no Antigo Testamento que viveram pela fé. E de homens que suportaram as pressões e que foram até o final de suas carreiras firmes, porque tinham fé naquele que haveria de vir. Ou seja, e aí no capítulo número 12, ele começa dessa forma, eu quero entrar no texto, ele começa dessa forma, tendo agora nós, sendo rodeados de tão grande nuvem de testemunhos, ou seja, nós temos testemunho de uma série de homens de Deus que venceram porque acreditavam naquele que havia de vir. Agora, então, a gente precisa cumprir algumas etapas para que a gente não desanime, para que a gente não pare no caminho, para que a gente não desista na fé. E aí ele vai falar de elementos que são cruciais na vida de um atleta, que é primeiro, a gente deixar algumas coisas é renúncia. Segundo, é a gente ter perseverança, foco e a gente ter uma referência. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês aqui nessa noite. Ele começa dizendo, é necessário deixar algumas coisas. Deixemos primeiro, e aí ele vai usar dois elementos. Primeiro, peso. Segundo, pecado. Vamos deixar aquilo que nos impede de correr e aquilo que faz com que a gente caia durante a caminhada. Porque peso é aquilo que atrapalha o corredor a correr, que impede que ele avance com maior velocidade. Observe que um corredor, ele, na sua equipe de preparação, eles cuidam para que ele perca peso corporal. Ele trabalha com roupas leves, ele corre com roupas leves, deixando todo o peso para trás. Da mesma forma, na nossa trajetória de vida cristã, a gente precisa entender quais são os pesos que às vezes atrapalham com que a gente corra, com que a gente caminhe a nossa trajetória de vida cristã. Porque em muitos momentos a gente vai ver que algumas coisas estão nos puxando para trás, estão impedindo que a gente avance, e a gente precisa identificar esses pesos e abandonar esses pesos para trás. E às vezes esse peso que a gente está carregando está relacionado a crises emocionais. Às vezes estamos carregando o peso das frustrações do passado. E quando a gente carrega o peso de às vezes estar frustrado com alguém, que a gente gerou expectativas a respeito dele, às vezes a gente regride. A gente não caminha na velocidade que deveríamos caminhar. E às vezes a gente para. A gente para no tempo, na trajetória de vida cristã. E muitos às vezes desistem de continuar correndo. Porque estão frustrados, às vezes com uma amizade. Que gerou expectativas sobre um amigo e o amigo o traiu. Às vezes um relacionamento amoroso, onde sofreu frustrações e aí ele não quer mais. E a gente vê nos nossos dias muitos frustrados com a igreja. Uma igreja formada de pessoas falhas, pecadores. Todos nós somos assim. Pode ser que amanhã ou depois eu frustre algum de vocês. Se você gerar expectativas a meu respeito, a tendência é que em algum momento eu te decepcione. Porque eu sou falho. Você é falho. E às vezes a gente fica frustrado porque o outro falhou conosco. E a gente não percebe que às vezes a gente também está falhando com outras pessoas.
E a gente vê pessoas que estão frustradas, eu não vou na igreja mais porque não corresponderam com a expectativa que eu tinha a respeito do ministério, porque não agradeceram o que eu fiz, porque não me mencionaram. Eu estou frustrado porque não deram a devida importância, não me deram a oportunidade de fazer alguma coisa. Estão deixando Jesus pela frustração com os relacionamentos, colocando o teor da frustração maior do que o seu relacionamento com Jesus. Será que não tem sido pesado demais carregar fardos do passado e frustrações e às vezes decepções que nós sofremos lá atrás e às vezes coisas que nós não conseguimos perdoar e às vezes isso tem gerado mágoa no nosso coração e às vezes o fato de não perdoarmos alguma situação a gente fica carrancudo. O Hernandes Dias Lopes diz que não perdoar é como beber um copo de veneno e esperar que o outro morra. Nós nos envenenamos com a falta de perdoar. Porque temos que conviver com o outro todo dia. Quando a gente lembra, causa dor e a gente sofre. Não perdoar é como fechar uma ferida infeccionada e esperar que o tempo cure ela, vai piorar. É preciso mexer na ferida. É preciso abrir a ferida. É preciso remediar. E o remédio, na maioria das vezes, é o perdão. É liberar o outro para ir. Pessoas que às vezes estão frustradas com o trabalho. Às vezes o peso pode ser distrações que estão tomando grande parte do nosso tempo. A gente precisa entender que o que há de mais precioso na vida é tempo. Porque tudo que nós temos é tempo. E às vezes um curto prazo de tempo. E o que nós temos feito com o nosso tempo? Como temos aproveitado aquilo que o Senhor tem nos dado como tempo para vivermos aqui? Porque às vezes passamos muito tempo fazendo aquilo que é fútil e desnecessário. E às vezes não temos aproveitado o momento de abraçar, o momento de termos comunhão, o momento de às vezes termos relacionamento interpessoal e relacionamento com Deus. Temos nos tornado pessoas frívolas, vazias, pessoas que estão viciadas em coisas fúteis e inúteis, na vida dos outros, em coisas que não vão encher a nossa mente. Vocês já estão pegando sobre o que eu estou falando. Eu sei que tem gente que está entendendo. Por que às vezes a gente passa horas nos vídeos de app curto, nos apps de vídeo curto? Nos enchendo do quê? São distrações que talvez vão pesar na nossa caminhada, na nossa trajetória de vida cristã. E às vezes estamos nos alimentando de tudo que as pessoas estão nos oferecendo. Eu ouvi outro dia um pregador falando, fazendo uma ilustração, ele disse, quem de nós, quem é que teria coragem de que alguém fechasse os seus olhos, vendasse os seus olhos, colocasse você numa praça e falasse para você, agora abre a boca e todo mundo que vai passar vai colocar alguma coisa dentro da sua boca? Quem teria essa coragem? Agora lembrei o nome do pregador, Douglas Gonçalves. A gente não tem essa coragem. Mas por que a gente faz isso com a nossa mente, o nosso coração? Porque é desse jeito, vamos passar. E daqui a pouco a gente não sabe o que é que a gente vai alimentar, porque o próximo vídeo a gente não conhece. E quem vai nos alimentar é um algoritmo, que ele vai colocar o vídeo que ele quiser para que você se alimente daquilo daqui a pouco. E a gente vai carregando o peso de tudo isso, o peso das distrações, o peso das emoções frustradas, o peso, às vezes, das tradições, de coisas que nos são colocadas. O povo hebreu enfrentava e carregava o peso de tradições, de costumes desnecessários. Eu estou dizendo, olha, deixa para trás, abandona, porque o peso às vezes faz com que o barco afunde. Lembra do que acontece com o navio em que Paulo sai de Cesareia indo para Roma? E o barco pesado enfrenta a tempestade. Em um momento, eles têm que começar a se livrar do peso. E começa a jogar fora, mas é tarde demais. E o barco vem a pique.
É peso demais. Precisamos nos livrar então primeiro do peso. Segundo elemento, do pecado. Porque se o peso é aquilo que nos impede de caminhar, o pecado é aquilo que nos faz tropeçar e cair. A palavra hamartia, utilizada aqui no texto original, que é a palavra utilizada para pecado, é a palavra que tem como significado errar o alvo, falhar. Ou seja, fazer com que você não atinja o seu objetivo, não acerte o seu foco. A gente vai observar que inúmeras palavras aparecem nos textos bíblicos com relação a pecado. E todas elas estão relacionadas ao alvo. Apistemia, que quer dizer apostasia. Abandonar completamente o alvo. Desistir da fé. Abandonar a trajetória. Deixar a carreira para trás. A palavra paraptoma, persistir em ir no lugar que o alvo não está. Continuar com atos pecaminosos. A palavra hamartia, errar o alvo. Se errar o alvo, a palavra hamartia é errar o alvo, apostasia é abandonar completamente o alvo. E uma das questões, o pecado principal aqui, que o autor fala aos Hebreus, principalmente no capítulo número 6, e ele vai dizer o seguinte: olha, se vocês retrocederem de modo que vocês já conhecem, que vocês já experimentaram as primícias do Espírito, se vocês abandonarem, voltarem para trás, de modo algum, vocês, mais uma vez, serão renovados para arrependimento. Por quê? Porque é como alguém que se casa com Deus, pede divórcio, de modo algum vai se casar de novo com o Senhor. Vai abandonar completamente. Na nossa trajetória de vida cristã, nós precisamos observar se algumas coisas não têm se tornado pecados que talvez a princípio são leves na nossa trajetória de vida cristã. A princípio são pequenos obstáculos, mas no decorrer dos dias se tornam um paraptoma, se torna uma iniquidade, um costume de pecar. De modo que você se acostuma também a cair. E aí você se acostuma a andar sem direção. Se você ali atrás perdeu o alvo, agora você vai andar sem alvo. Para qualquer lugar. Sem foco nenhum. E aí o que muitas vezes acontece? O abandono completo do alvo. Eu me divorcio do Senhor. Eu não quero mais nada com o Senhor. Os pequenos pecados às vezes fazem com que as pessoas se acostumem a pecar. E cause um anestesiamento mental. As pessoas ficam com a mente cauterizada. E elas costumam a viver uma vida de pecado. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, abandonemos. Deixemos o peso e o pecado que de tão perto nos rodeia. De tão perto ele quer nos envolver. De tão perto ele quer nos fazer cair. É certo que talvez na caminhada acidentes vão acontecer, mas você não pode ficar caído por causa do pecado. Abandona o pecado. Tendo abandonado o peso, tendo abandonado o pecado, então corramos. Ou seja, primeiro você renuncia, aí depois você persevera na caminhada, na trajetória de vida cristã. Você continua correndo. E se Paulo apresenta um corredor que ele corre atrás de um troféu, tendo que chegar na frente, tendo que chegar primeiro, nós precisamos entender que a Bíblia nos propõe que, diferente desse corredor que ele corre atrás de um troféu e que precisa chegar na frente, a Bíblia propõe uma corrida que não está relacionada a quão rápido nós estamos correndo, mas a quão constante estamos na caminhada. Porque não se trata de chegar na frente, mas de ir até o final. A palavra do Senhor tem promessas para aquele que perseverar até o fim, não aquele que chegar primeiro. A palavra do Senhor nos diz que aquele que for fiel até o fim, esse receberá a coroa da vida. É preciso permanecer apesar das circunstâncias. É preciso permanecer apesar dos intempéries da caminhada. É preciso permanecer apesar dos desafios. É preciso nós termos foco, determinação.
para onde nós estamos indo. E ele propõe então o foco. Qual que é o foco? Jesus. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós só vamos conseguir perseverar na caminhada quando o nosso alvo não for aquilo que Jesus pode nos dar, mas quem Jesus é para nós. Porque se nós tivermos como objetivo um Jesus utilitário que pode nos oferecer alguma coisa, mesmo que seja alguma coisa eterna, nós então em algum momento nós vamos falhar, porque se nós estivermos almejando em uma expectativa futura de bens eternos que Jesus pode nos dar, o inimigo todos os dias nos oferece bens presentes para que possamos desfrutar. Então, se o nosso foco for coisas utilitárias, independente se elas sejam efêmeras ou eternas, nós não vamos correr, nós vamos parar na caminhada. Enquanto de fato nós não entendermos que nós não estamos correndo atrás do que Jesus tem para nos dar, mas nós estamos atrás de Jesus como prêmio da soberana vocação de Deus para nossas vidas, aí sim, aí os pesos não vão ser tão pesados assim. As frustrações que nós temos com o nosso irmão não vão se tornar peso para nós. As emoções frustradas não vão se tornar peso para nós. O pecado vai ser um pequeno obstáculo, nós vamos passar por cima e vamos abandonar. Mas enquanto nós estivermos correndo em busca de um prêmio corruptível, ou que seja um incorruptível baseado nas ideias que nos foram apresentadas nas últimas décadas, de que o prêmio que nós estamos buscando é o céu e tudo que tem no céu, então nós continuamos correndo por motivações erradas. Porque não se trata de ruas de ouro, não se trata de muros de jaspe, não se trata da comida celestial. As promessas de Deus não estão relacionadas a ganhar a salvação. Nunca Jesus, ele teve como objetivo maior simplesmente nos salvar. A salvação não é a finalidade pelo qual Jesus morreu, mas o meio pelo qual Jesus morrendo, ele vem nos transformando à imagem do Filho de Deus. Ou seja, ele nos salvou para nos transformar. E não tão simplesmente morreu para nos salvar, para que fôssemos salvos de uma realidade cruel, que é o pecado. Então Jesus ele não quis tão simplesmente nos salvar da condenação eterna, mas ele nos salvou da condenação eterna para que nós pudéssemos nos tornar filhos. Então a finalidade não é simplesmente nos salvar para que a gente possa ganhar alguma coisa. Não, agora eu sou salvo, agora eu tenho o céu garantido, agora eu estou livre do inferno, eu corro por isso. Essa não é a expectativa daquele que realmente conheceu Jesus. Isso não é o que Paulo viu quando ele diz, olha, eu considero todas as coisas, as outras coisas para trás como esterco. Era pela excelência de quem era Jesus e não das coisas que Jesus poderia oferecer para ele, seja na realidade presente ou a vindoura. Mas alguém que conseguia enxergar que Jesus de fato é o prêmio pelo qual nós devemos buscar. Que Jesus não é aquele que simplesmente oferece água para saciar a nossa sede, mas Ele é a água que nos dá vida. Ele não é tão simplesmente aquele que multiplica pão para saciar a fome, mas Ele é o pão que alimenta todo aquele que tem nele a esperança. Ele não é tão simplesmente aquele que oferece um caminho, mas Ele é o caminho para nós seguirmos. Ele é a vida, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é autor e Ele é consumador da nossa fé. Enquanto não entendermos que o nosso prêmio, o nosso troféu é Jesus, nós vamos correr em vão. Porque não se trata de receber algo dEle, mas de viver com Ele, de estar na presença dEle, de desfrutar de quem Ele é. Observe que João viu inúmeras maravilhas, e ele narra todas elas no Apocalipse. Ele viu a adoração no céu, ele viu a queda da Babilônia, ele viu o anticristo, ele viu os governos finais da terra, ele viu todas as coisas, mas no final ele não diz, ora vem céu, ora vem ruas de ouro, ora vem maná celestial, ora vem água. Ele diz, ora vem Senhor Jesus. Porque a expectativa não estava nas coisas, mas em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo
É um do que muitas vezes ele vai falar a respeito do quanto ele considerava importante continuar correndo, perseverar em sua corrida, porque ele tinha um foco. Ele vai dizer em Atos, no capítulo de número 20, pelo que eu não tenho por preciosa a minha própria vida, ou seja, ela não é preciosa para mim, contanto que se cumpra a carreira pela qual eu fui chamado. Ou seja, o meu objetivo é cumprir a carreira, porque tem um fim, porque tem um foco. E ele vai dizer o seguinte, olha, eu não julgo, aos filipenses, eu não julgo ter alcançado a estatura da perfeição, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo em busca do prêmio da soberana vocação de Deus sobre a minha vida. Que prêmio é esse? É Cristo Jesus. É sobre isso que ele fala a Timóteo no capítulo de número 4 da segunda carta, quando ele vê todas as expectativas de vida agora acabadas. Ele diz, olha, agora já vejo que é chegada a minha hora. Minha vida é tomada por aspersão de sacrifício. Combati um bom combate. Terminei minha carreira. Guardei a fé. Ele está dizendo, o combate que eu combati foi bom. Foi espancado, aprisionado junto com Silas, sofreu naufrágio, chicoteado, apedrejado, tido como morto, mas ele está dizendo o combate é bom. E por que o combate é bom? E ele conclui, porque desde agora me é reservada a coroa a qual o justo juiz me dará naquele dia, não só para mim, mas para todos quanto amam e aguardam a vinda de Cristo Jesus. A promessa de Cristo Jesus não está relacionada ao que ele veio trazer para nós, mas quem ele veio se oferecer para nós, como sendo aquele que nos alimenta, aquele que nos sustenta, aquele que mata a nossa sede, aquele que nos dá vida, porque se de fato nós não merecemos nada disso, por graça Jesus se entregou por amor a cada um de nós. Então ele apresenta o foco, e mais do que ter foco, ele diz o seguinte, agora eu vou lhe apresentar então a referência. Se Jesus é o seu foco, ele não é tão somente o foco, mas também a referência pela qual você vai pensar nele. Pense naquele que suportou. Ele suportou todas as dores e a vergonha pela alegria que lhe estava proposta. Ele suportou os algozes da cruz e a vergonha de ser crucificado. A crucificação era algo tão vergonhoso que um romano, ele não, por maior que seja o crime que ele cometesse, jamais ele ia para a cruz. Era uma ação bárbara e cruel. E quando alguém considerava alguém que foi crucificado como um deus, para o grego, era uma loucura, falta de sabedoria. O judeu considerava como um escândalo, que vergonha. Imagina nos nossos dias quando alguém do meio evangelho é preso. Independente da situação, pelo motivo que ele é preso, é vergonhoso. É vergonhoso para ele e é vergonhoso para o evangelho. Eu tive visitando, quando meu pai era vivo, ele foi preso por questões de pensão, e eu tive visitando ele e vi ali pastor, preso por causa de pensão. Ele dizia, a maior vergonha da minha vida é eu ter sido preso por esse motivo. Um prisioneiro fica envergonhado. Agora imagina os dias de Jesus, para um judeu ser preso. E normalmente quando era preso e sentenciado a morrer na cruz, é porque havia cometido os crimes mais bárbaros de rebelião contra Roma, contra o Estado. Jesus se submete à vergonha da cruz pela alegria que lhe está proposta. Ele diz, pense naquele que se submeteu à vergonha por causa da alegria que está lhe proposta. Porque quando você pensa em Cristo como sendo referência, naquele que não desanimou, naquele que não desistiu, aí você não desanima, porque Ele fez tudo isso para que você não desanimasse. Hoje nós estamos celebrando a morte de Cristo Jesus, de alguém que morreu. E Ele suportou tudo por uma alegria que lhe estava proposta. Aí eu pergunto, que alegria é essa que Jesus estava esperando depois de sofrer todos os algozes e passar por essa vergonha? Alegria de ser exaltado? Ele já era exaltado desde a eternidade passada. Ele já era glorioso o tempo todo.
Alegria de ser bajulado? Alegria de ser famoso? Jesus não precisava de nada. Ele é autossuficiente, ele é pleno. Ele não fez por si, ele fez por mim e por você. Qual que era a alegria de Jesus, o gozo de Jesus? Ver você aqui nessa noite, participando da mesa junto com os filhos na reunião, na casa do Pai. A alegria de Jesus era ver todos os dias você ser transformado à imagem do Filho de Deus. A alegria de Jesus era ver você todos os dias caminhando a caminhada, a trajetória de vida cristã, sem desanimar. A alegria de Jesus era te ver bem. A alegria de Jesus era nos salvar. A alegria de Jesus não era simplesmente passar do estado de humilhação para o estado de exaltação, porque Ele sempre foi Deus. A glória sempre pertenceu a Ele. Ele sempre teve a autoridade que Ele quisesse, pleno em todas as coisas, mas por minha causa e por sua causa, Ele suportou a vergonha, pela alegria de nos resgatar, de se relacionar conosco, pela alegria de um dia nós podermos assentarmos em uma mesa na eternidade, independente de onde aconteça, no céu, na terra, mas uma mesa na eternidade, onde nós vamos desfrutar da presença dEle, do relacionamento com Ele e com o Pai, para toda a eternidade. E os textos vão dizer que nesse lugar não haverá mais pranto, nem dor, nem tristeza. As coisas velhas serão passadas, tudo se fará novo. Então diz, vê a cidade santa descer do céu. E ele diz, eu vi novo céu, eu vi nova terra. O mar já não existia mais. Ouvi uma voz que dizia do céu, eis aí a cidade celestial, como uma noiva ataviada para o seu cordeiro. Ele será o seu Deus, eles serão o seu povo. Ele habitará com eles para toda a eternidade. Não haverá mais pranto, nem choro, nem tristeza, porque as coisas velhas serão passadas. Escreve essas palavras porque elas são fiéis e verdadeiras. Se alguém lhe perguntar qual é a razão da sua esperança, você sabe responder. Pedro diz o seguinte, olha, precisamos estarmos prontos para responder qual é a razão da nossa esperança. Porque nós só vamos conseguir concluir a nossa carreira quando de fato nós esperarmos pela motivação correta e tivermos a esperança correta. Porque se a nossa esperança for aquilo que Deus pode nos dar, se for aqui somos os piores dos miseráveis. Se for aquilo que Deus pode nos dar na eternidade, nós não estamos entendendo que não se trata do pudim no céu, da Coca-Cola no céu, mas se trata de quem está no trono. A primeira coisa que João vê quando ele chega no céu é uma porta aberta e um assentado no trono. O trono estava ocupado. O trono continua ocupado. Existe um que é soberano, que governa todas as coisas. Aquele que foi humilhado, aquele que desceu, aquele que entregou a sua vida, que suportou a vergonha por uma alegria que lhe estava proposta. E você é a alegria de Jesus. Precisamos fazer valer a pena o sacrifício de Cristo Jesus. Eu gosto muito de lembrar de um filme que tornou-se muito popular por causa da música, né? A música Soldado Ferido. O filme O Resgate do Soldado Ryan. E o comandante Miller, né, ele é convocado para resgatar Ryan, porque é o único de 4 irmãos que foram mandados para a guerra e os outros 3 irmãos morreram. E ele é convocado para salvar Ryan, então toda uma equipe é mobilizada. E aí muitos homens morrem naquela operação, e quando Miller então está disposto a morrer por causa de Ryan, ele diz para ele, olha, faz valer a pena. Faz valer a pena o sacrifício. Faz valer a pena tudo que foi feito por sua causa. E nós possamos viver a nossa vida com intensidade no relacionamento com Cristo Jesus, fazendo valer a pena. Que a nossa vida, os nossos relacionamentos, a nossa forma como nós corremos a nossa trajetória de vida alegre Cristo Jesus e demonstre que de fato a alegria que lhe estava proposta é a forma como nós vivemos e relacionamos, pelo fato de que todos os dias estamos sendo formados, Cristo está sendo formado em nós, Cristo está vivendo em nós.
Que possamos deixar de lado todo pecado, todo peso que nos impede de correr. E que possamos olhar para Jesus como prêmio soberano da vocação de Deus sobre a nossa vida. E pensar que Ele é a nossa referência. É por causa dEle. É por causa dEle que nós estamos aqui. Ele é a nossa esperança. Ele é a razão de existirmos. Ele é a razão de nós entrarmos na igreja e cultuarmos ao Senhor. Nós não viemos só para reunir. Não é por conveniência. Não é só para ver os irmãos. Mas é por causa dEle. É porque Ele é o nosso Senhor. A nossa referência, a nossa vida. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Senhor Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, neste momento, Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Sabemos, Pai, que estamos em uma trajetória de vida, Senhor, que muitas vezes, Pai, na caminhada vamos tropeçar. Talvez, Senhor Jesus, vamos passar por pontos cruciais, Pai, que vão ser muito difíceis, Senhor. Mas nós não vamos fugir, Pai, não vamos arrumar subterfúgios, Pai, para nos ausentarmos, meu Deus, da caminhada, Senhor. Pelo contrário, Senhor, nós vamos continuar, Pai. Nós vamos estar com o Senhor, meu Deus, porque nós temos um foco, Senhor. O Senhor é o nosso foco, Senhor. O Senhor é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. É em Ti que nós estamos pensando, Pai. É na alegria que Ele estava proposta, Pai, em nós, meu Deus. E por isso nós Te louvamos, Pai, nessa noite, Senhor Jesus. Que os nossos corações todos os dias, Pai, possam arder, Pai. Possam arder, Senhor, meu Pai, pelo desejo de completar a nossa carreira, Senhor. Entendendo, Pai, que não se trata do quão rápido nós estamos indo, Pai, mas o quão constante estamos caminhando, Senhor. Que nós não desistamos jamais, Senhor, meu Deus, por qualquer interferência no caminho, Senhor, mas que continuemos, Senhor Jesus, sempre olhando para Ti, Pai, o nosso alvo, e que nós possamos, meu Deus, acertar o alvo. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.